Olá, guardiões! Bem-vindos a este espaço no Portal Nexus. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo, um peso, uma sombra, uma correnteza contrária em alguns dias da sua vida. Talvez você já tenha se perguntado: isso é coisa da minha cabeça? Ou tem algo mais acontecendo? A resposta é as duas coisas. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Nesse primeiro encontro da nossa nova série, Defesa contra as Artes das Trevas, nós vamos juntos desvendar a pergunta fundamental: o que são, de fato, as trevas? E a gente vai fazer isso sem medo, com lucidez de quem estuda propriamente e com o respeito de quem honra sabedorias ancestrais. O que você chama de trevas não é um bicho-papão, não é um fantasma de filme de terror. É algo muito mais íntimo e, por isso, muito mais real. É aquela vozinha que amplia a nossa insegurança. É o cansaço que vem do nada no meio da tarde. É a sensação de que, de repente, o mesmo quarto ensolarado ficou opressivo sem que uma única peça tenha se mexido. As trevas são as energias de desorganização, é a informação que se perdeu do seu propósito original de luz. E hoje a gente vai aprender a olhar para isso não com pavor, mas com curiosidade de um investigador. Vamos começar pisando em um terreno que talvez seja mais familiar: a ciência. A psicologia analítica de Carl Jung nos deu um conceito precioso para trabalhar: o conceito da sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente esconde de nós mesmos, os nossos medos mais profundos, nossas raivas não admitidas, nossas inseguranças que a gente varreu para debaixo do tapete da consciência. O problema é que a sombra não some. O que é reprimido é expresso. E ela se manifesta de duas formas principais. Primeiro, como projeção. Isso é quando você vê nos outros com uma clareza tão irritante justamente os defeitos que você não admite em você mesmo. O segundo é como autossabotagem. Aquele comportamento repetitivo que parece vir do nada e que estraga os seus planos, os seus relacionamentos, que estraga a sua paz. Já a neurociência entra para nos mostrar o como. Ela mapeia como esses estados de estresse, de medo e trauma crônico criam uma bioquímica específica no corpo. É um coquetel de cortisol e adrenalina que, com o tempo, deixa de ser um alarme e vira o som de fundo da nossa vida. É um frio na espinha que virou residência. É o seu sistema nervoso aprendendo a viver em constante estado de alerta.
Isso é literalmente a materialização do denso no nosso corpo. Agora, eu vou convidar você a expandir um pouco mais a lente. Porque a gente não é só um corpo e uma mente isolados. Nós somos campo, somos energia. E na linguagem do Nexus, e ecoando as tradições afro-indígenas que sempre souberam disso, energia é informação e consciência. Pensa comigo. Se a sua mente pode criar uma sombra, o seu campo energético, o seu corpo sutil, também pode carregar densidade, e o mundo ao seu redor também pode. Nas cosmovisões ancestrais, da diáspora africana até os povos originários, não existe essa parede rígida entre dentro e fora. O que está fora ecoa aquilo que está dentro e vice-versa. A sua sombra interna, a sua tristeza não resolvida, a sua raiva guardada, pode funcionar como um imã. Ela atrai e é alimentada por energias externas desorganizadas que algumas tradições chamam de espíritos sofredores, obsessores, eguns ou miasmas. E o contrário também é verdadeiro. Um ambiente contaminado, uma relação tóxica, pode ativar e alimentar a sua própria sombra. Não é sobre ter medo de fantasma. É sobre entender que nós vivemos em uma ecologia energética. Você está em relação constante com tudo e todos. As trevas são essa energia densa, essa informação desorganizada circulando nesse ecossistema. Tá. E diante de tudo isso, o que é que a gente faz? A primeira e mais poderosa técnica de defesa não é um banho de ervas e não é um escudo muito complexo. A primeira técnica é a observação neutra. É você se tornar o cientista da sua própria experiência. E para isso, eu tenho um exercício que você pode levar para usar durante a semana. Você vai precisar de um caderno ou das anotações do seu celular, qualquer coisa que você possa usar como registro. Toda a vez que você sentir aquela energia pesada, aquela irritação sem causa aparente, aquele cansaço que não é só físico, você pausa e se pergunta, anotando as respostas, tá? Essas são as perguntas. O que eu estava pensando 1 minuto antes de sentir isso? Com quem eu acabei de conversar? Qual ambiente eu acabei de deixar ou onde eu estou agora? Que memória ou emoção isso me traz? A regra de ouro nesse exercício é: não julgue. Não se critique por sentir isso. Apenas observe e anote. Como se você estivesse coletando dados sobre um fenômeno. Porque é isso que você está fazendo. Você está mapeando os padrões da densidade na sua vida. Está identificando os pontos quentes do seu ecossistema pessoal. E esse mapa é a base de toda a defesa que vamos construir juntas aqui no Portal Nexus. As trevas
no final das contas, não são o oposto da luz. Elas são a ausência dela. Assim como o frio é a ausência de calor e o silêncio a ausência de som. E a sua consciência, a sua atenção clara, destemida, curiosa, presente, é o primeiro e mais poderoso feixe de luz que você pode acender para se salvar. Quando você entende que as trevas operam numa mecânica e não num mistério inatingível, você tira delas o poder. Você deixa de ser vítima passiva do escuro e se torna o observador que acende a lanterna. O caminho do guardião, do mago, não começa como uma batalha épica. Começa com esse ato simples e profundo de ver. Cuide do seu campo. Eu, Magos Nexus, encontro você aqui, no próximo passo da nossa jornada. Se cuida, tá? Um beijo.